Ex-presidente Lula. Olá, meus amigos, vamos ao resumo do jornal hoje da cassação da habeas corpus do Lula. Gilmar Mendes, vamos ouvir. Seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso. Porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça. Numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha. É muito falha. Por isso, presidente, ao ver as prisões automáticas, e eu nem vou fazer aqui a leitura subjacente a isto, das prisões automáticas. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes, tendo em vista o pano de fundo do debate que aqui se colocou. Estou me manifestando com todas as vênias ao eminente relator, no sentido de conceder-se a ordem para que eventual cumprimento da pena, neste caso, ocorra somente a partir do julgamento da matéria pelo STJ. É como voto. O terceiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, que contra a concessão do habeas corpus. O ministro defendeu que a regra deve ser prender após condenação em segunda instância e explicou que a primeira e segunda instâncias são aquelas que veem as provas, verificam se o réu é culpado ou não. Com cargo técnico, as que têm comissão plena e, por isso, a prisão é possível. Ele ressaltou os efeitos positivos que a jurisprudência da pessoa presa em segunda instância com base. Que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não há e não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. Ao terminar o julgamento de mérito da segunda instância, o Poder Judiciário, que tem cognição plena, reconheceu a culpabilidade. Ao Supremo, ao STJ, não é possível reanalisar meritoriamente isso. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas, sob pena de subverter o ordenamento jurídico. Todas são erradas. Quem tem cognição plena errou. Não. Se houver erro, se corrija. Se houver abuso, os tribunais superiores podem dar uma medida cautelar. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator e defendeu que não há motivos para mudar a jurisprudência definida em 2016, que permite a prisão após segunda instância. O ministro citou casos de pessoas que apresentaram recursos, atrasou o início de cumprimento de pena. Barroso disse que não ignorava os fatos de estar julgando um habeas corpus pedido por um ex-presidente da República. Ele lembrou que Lula deixou a presidência com altos níveis de popularidade. E como ocorreu, criou inclusão social em grande escala. Mas disse que obrigação de julgar o ex-presidente como julgar um cidadão comum. Barroso disse que isso não poderia deixar coisas negativas ligações da Lava Jato. Porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade. E a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do Poder Judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera que no Brasil não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais
abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. Em seu voto, a ministra Rosa Weber se disse pessoalmente contra a prisão após a segunda instância, mas justificou que respeita o princípio do colegiado e que para haver nova mudança de jurisprudência não basta que haja uma mudança de posição temporal ou que ministros mudem de opinião. Pode indicar que ela não é a favor de se vote logo as ações declaratórias de constitucionalidade. Estas ações questionam a prisão depois da segunda instância e estão sob reautoria do ministro Marco Aurélio. A meu juízo, a imprevisibilidade por si só qualifica-se como elemento capaz de degenerar o direito em arbítrio. Por isso, aqui já afirmei mais de uma vez que, compreendido o tribunal, no caso Supremo Tribunal Federal, como instituição, a simples mudança de composição não constitui fator suficiente para legitimar a alteração da jurisprudência, como tampouco o são, acresço, razões de natureza pragmática ou conjuntural. Nessa linha argumentativa, afirma Frederick Schauer, aspas, espera-se que um tribunal resolva as questões da mesma maneira que ele decidiu no passado, ainda que os membros do tribunal tenham sido alterados, ou se os membros dos tribunais tenham mudado de opinião, fecha-se aspas. Igualmente, Neil McCormick, professor da Universidade de Edimburgo, para quem fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro. É dizer, prossigo eu, a consistência e a coerência no desenvolvimento judicial do direito são virtudes do sistema normativo enquanto virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos. Embora a jurisprudência comporte, obviamente, evolução, porque, insisto, a vida é dinâmica, a sociedade avança, o patamar civilizatório se eleva, é o que pelo menos se deseja, e o direito segue, a atualização do direito operada pela via judicial, pela atividade hermenêutica dos juízes e tribunais, há de evitar rupturas bruscas e ser justificada adequadamente. O ministro Luiz Fux voltou em seguida. Também negou habeas corpus e que enfatizou que a Constituição não diz que a pena de prisão só pode ser cumprida após o transitado em julgado, depois de esgotados todos os recursos a todas as instâncias da Justiça. Essa necessidade de trânsito em julgado para que se possa efetivar uma prisão, ela não está contemplada na Constituição Federal. Muito ao contrário. A Constituição Federal, quando trata da prisão, e por isso é que os dispositivos têm que ser compatíveis com o dispositivo constitucional e inconstitucional, quando ela trata da prisão, a própria Constituição Federal, no inciso 61, dispõe: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Ora, o acórdão do Tribunal Regional Federal ou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça são ordens judiciais devidamente fundamentadas. Então, essa denominada presunção de inocência que se infere
desse dispositivo, ela efetivamente, de acordo com a tese fixada na nossa repercussão geral, ela não impede, a presunção de inocência não impede a execução provisória da pena, porque a própria Constituição assim não dispõe. História, senhor presidente, que nesse primeiro momento eu verifico, assim como fez a ministra Rosa Weber, que o remédio ara impetrado, ele se volta contra uma decisão que, para ser cassada por esse instrumento, ela deveria revelar ou um vício de ilegalidade ou um vício de injustiça. Ilegalidade não houve, não há nenhuma menção a vício formal. Injustiça, nós não podemos chancelar essa pecha, porque a decisão foi exatamente nos estritos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O segundo voto a favor de Lula para conceder o habeas corpus foi do ministro Dias Toffoli, ou seja, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Citou uma decisão dele em julgamentos anteriores, que a pena só poderia ser cumprida depois da manifestação de terceira instância no Superior Tribunal de Justiça. Para defender este entendimento, o ministro afirmou que os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais têm sido muitas vezes de forma divergente em matérias jurídicas semelhantes e que cabe ao STJ uniformizar a jurisprudência. O recurso extraordinário não tem mais subjetividade, então ele perdeu essa qualidade. Daí porque aderir ao pedido sucessivo no sentido de, então, vamos aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, e um outro argumento que usei no meu voto, o Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. Ele uniformiza a jurisprudência de 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais na aplicação e interpretação da lei federal. E a Defensoria, neste ponto, demonstrou divergências enormes entre tribunais de justiça, citando mais especificamente em mesmas matérias e temas jurídicos entre, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ao fazer esse estudo, eu me senti honrado, porque era uma resposta, uma maneira de responder àquela proposição de uma terceira via para a solução deste drama, da letra da Constituição e da lei com uma realidade que nós não desconhecemos. O ministro Ricardo Lewandowski, que votou a favor do habeas corpus para o ex-presidente Lula, o ministro fez uma da presunção da inocência, que ele entende como uma das garantias individuais do cidadão, cláusula pétrea da Constituição. Geral, que significa, na verdade, é uma regra, é um princípio também, no sentido amplo da palavra, que se traduz exatamente no seguinte, que a prisão é sempre uma exceção e a liberdade é a regra. Isso não significaria que os malfeitores seriam imediatamente libertados, não, porque eles se manteriam presos, se fosse o caso, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. As nossas cláusulas pétreas, todas sabemos, são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, finalmente, os direitos e garantias individuais. Então, a meu juízo, senhor presidente, eminentes pares, a presunção de inocência integra a última dessas cláusulas e ela representa talvez a mais importante das salvaguardas do cidadão, dos cidadãos, considerado o congestionadíssimo e disfuncional sistema judiciário brasileiro, no qual tramitam mais de 100 milhões de processos a cargo de pouco mais de 16 mil juízes. Esses juízes obrigados, inclusive
inclusive a cumprir metas de produtividade fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. O ministro Marco Aurélio deu o quarto voto favorável à concessão do habeas corpus. Defendeu que a prisão só pode ocorrer no final do processo, ou seja, transitado e julgado, o que não tem sentido ambíguo da compreensão, e que ela é clara e que ninguém poderá ser culpado até o transitado em julgado, ou trânsito julgado. Marco Aurélio também defendeu que a justiça se torne mais rápida para julgar os casos. Escolha do inciso 57 do rol das garantias constitucionais, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu não posso ver na cláusula a encerrar uma franquia, encerrar uma garantia constitucional do cidadão. Não posso ver na cláusula um sentido ambíguo de assentar-se que, conforme o órgão julgador, tem-se, independentemente da preclusão maior, tem-se, independentemente de caber ou não caber recurso contra o pronunciamento judicial condenatório, a possibilidade de execução. É um passo demasiadamente largo e que revela, sob a minha ótica, e vejo que não é a ótica da sempre ilustrada maioria, né, desprezo à Constituição Federal, ao que nos vem da Constituição Federal. O emperramento da máquina judiciária em termos de entrega final da prestação jurisdicional não pode levar ao menosprezo que se contém em termos de garantia na Constituição Federal. Penúltimo a votar foi Celso de Mello, que empatou o julgamento em 5-5 ao defender a concessão do habeas corpus. O ministro afirmou que votar a pena antes do último recurso possível é ferir um direito fundamental do réu. Celso de Mello colocou seu voto e descreveu o quadro de corrupção do país. Corrupção governamental e a avidez criminosa de empresários que a fomentam em benefício próprio culminam por capturar as instituições do Estado, tornando-as reféns de seus ilícitos e imorais propósitos, deformando e subvertendo o próprio sentido da ideia de república. E em situações tão graves assim, costumam insinuar-se perigosamente pronunciamentos ou registrar-se movimentos que parecem prenunciar a retomada de todo inadmissível de práticas estranhas e lesivas à ortodoxia constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir. A execução provisória ou prematura da sentença penal condenatória revela-se frontalmente incompatível com o direito fundamental do réu, vale dizer, o direito fundamental de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, esse direito do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o efetivo e real, não uma antecipação ficta da coisa julgada, não é? Mas um trânsito efetivo e real e julgado da sua condenação criminal. Com a votação em 5-5, chegou a vez da presidente Carmen Lúcia, mas os advogados de Lula levantaram uma questão de ordem, que a presidente do Supremo não deveria votar por se tratar de um habeas corpus. A ministra Carmen Lúcia é isso aí. A ministra Carmen Lúcia lembrou que o presidente vota em questões constitucionais, mas ouviu os outros ministros para não deixar dúvida e todos confirmaram que a presidente deveria votar sim. A Carmen Lúcia votou contra o pedido de habeas corpus do ex-presidente. A presidente do Supremo disse que o voto a favor da prisão de condenados de segunda instância desde 2009, quando segue votado, só pôde prevalecer no julgamento e no atual jurisprudência 2016. E explicou que o sistema que permite os cursos protelatórios é ineficaz. O ministro
Roberto Barroso hoje fez referência aqui a se ter uma impunidade pela ausência de um cumprimento de uma pena, pela extensão e pelas condições de um sistema legal que permite recursos, inclusive protelatórios, não apenas aqueles que são os inerentes à ampla defesa do réu, levam realmente a uma falta de eficácia do direito penal para os fins a que ele se destina. E neste caso, ministro Barroso, eu diria que mais do que a efetividade do direito penal, que então não se cumpre, e que é direito da pessoa, de um lado, ter os seus recursos devidamente verificados, examinados e julgados, e de outro lado, a sociedade a ter a resposta pela absolvição ou pela condenação, mas também há que se dar ênfase ao princípio da igualdade, porque não seria possível, como Vossa Excelência expõe, um quadro em que teria pessoas que têm a mais absoluta condição de se valer de todos os recursos e uma outra que não tem condições e que, por isso mesmo, não pode se valer e ter garantida a mesma situação. À 1h da manhã, a presidente do STF promulgou o resultado. Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho, o enorme esforço de todos, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Bom, o Supremo Tribunal Federal também negou o pedido para impedir a prisão de Lula até que a Corte volte a discutir a questão das prisões após condenação em segunda instância. Nós continuamos em Brasília. Agora nós estamos com uma repórter que vai trazer mais informações sobre essa situação lá de Brasília. E boa tarde para você, repórter. Inclusive, ontem naquele julgamento, a defesa do ex-presidente que Lula não seria preso até o julgamento de ações que tratam da prisão, das condenações em segunda instância. E o plenário negou esse pedido com 8 votos. A prisão no caso específico do ex-presidente. Uma das acusações que a defesa seguiu, que estão relatadas pelo ministro Marco Aurélio de Mello. São 2 ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância e não caso de uma pessoa só. Quando elas forem votadas, que não tem prazo para acontecer, elas podem até levar a uma mudança de entendimento. Mas essa falta de votação, a presidente Carmen Lúcia, que já disse que não tem motivos para colocar isso em votação, porque esse assunto da prisão após condenação em segunda instância já foi tratado no Supremo recentemente, agora em 2016, e que a partir de agora, a defesa do ex-presidente tem até a próxima terça-feira, dia 12 de abril, para apresentar o último recurso lá no TRF4, que é os embargos dos embargos. Nós vamos saber agora uma reportagem de Brasília. Quando for apresentado o recurso, lá nos 3 desembargadores, a 8ª turma do tribunal, que julgam os processos da Lava Jato em segunda instância, Pedro Bálsamos, presidente da turma, Vitor Laus e João Pedro de Abreu Neto, que está de férias, e estará substituído por Nivaldo Brunoni até maio. A defesa já pediu para ser informada de todos os julgamentos com 48 horas de antecedência, mesmo desse que ainda não tem data definida. Em janeiro, a turma manteve a condenação e aumentou a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O caso do apartamento triplex do Guarujá. Fora que tem ainda o sítio de Atibaia e os lotes do seu filho Lulinha e etc. Os desembargadores fizeram 2 coisas a respeito da condenação, sem alterar a pena do ex-presidente. Agora os advogados podem apresentar os embargos de embargos. Rejeitar esse tipo de recurso por considerar que ele é uma manobra usada para atrasar o cumprimento da pena. Só depois dessa etapa é que o processo do ex-presidente Lula vai ter a tramitação encerrada no Tribunal Federal da 4ª Região. Segundo o tribunal, a partir disso, o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância, pode expedir um mandado de prisão. O entendimento do TRF4 é que todos os réus comecem a cumprir a pena depois de esgotados todos os recursos em segunda instância. A defesa ainda pode recorrer no Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mas isso não impede o início do cumprimento da pena. A condenação
em segunda instância, torna Lula inelegível por causa da lei da ficha limpa. Agora, embora ainda seja possível o Tribunal Superior Eleitoral uma liminar, ao todo o ex-presidente há 9 processos. Bom, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fica em Porto Alegre e a gente tem mais alguma coisa em Brasília com informações novas, exclusivas para você. Escuta só. O ministro Luiz Fux falou hoje sobre os 3 julgamentos no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ele falou que a votação em uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral, que Luiz Fux elogiou o voto da ministra Rosa Weber. Vamos ver o que ele disse, ministro Luiz Fux. Durante mais ou menos umas 11 a 12 horas, né, ministro Fachin, nós procedemos a um julgamento muito complexo sobre diversos ângulos e a ministra Rosa capitaneou um voto sobre um ângulo completamente diverso. Trabalhamos até tarde, ela está aqui hoje com a mesma rigidez intelectual, a mesma força física, motivo do nosso regozijo pela sua dedicação à magistratura. Bom, durante o julgamento do habeas corpus, houve manifestações em diversos estados e também no Distrito Federal. No Rio, um grupo de pessoas se reuniu na Cinolândia, pedindo a liberdade de Lula. Em Belo Horizonte, manifestantes estiveram a Lula na Poço Afonso Arinos. Depois seguiram em passeata por Belo Horizonte. Em Brasília, manifestações a favor e contra habeas corpus, separadas por grades. Houve provocações de ambos os lados. A PM apreendeu 4 facas e mastros de madeira dos 2 grupos. Também soltaram os fogos de artifícios, que estava proibido na esplanada. A decisão do Supremo Tribunal Federal começou a repercutir em Brasília assim que acabou o julgamento. Veja agora que nós vamos mostrar para você o que aconteceu. Bom, quase no fim da sessão, os advogados do ex-presidente Lula evitaram analisar o resultado do julgamento. Disseram que precisavam refletir sobre a decisão. A Procuradora-Geral da República acompanhou às 11 horas de sessão. Na saída do STF, hoje, madrugada, Raquel Dodge afirmou que o julgamento foi do jeito que o Ministério Público pediu e que o resultado apertado já era esperado. O deputado petista Zé Geraldo afirmou que o Supremo atropelou e primeiro que o tribunal deveria a tratar as ações que tratam mérito de segunda instância e só depois o habeas corpus preventivo. Ele disse que o preventivo, o partido não irá abandonar o ex-presidente, que não está como incerta a prisão de Lula. Com Lula, no momento da sua prisão, quanto tempo o Lula vai ficar preso? Se é uma semana, se é 30 dias, se é 5 meses ou 6 meses, isso vai depender do que virá pela frente. O líder do governo na Câmara, do Garcia, afirmou que o julgamento ajudou a consolidar o combate à impunidade e o respeito à democracia. Aí o deputado Rodrigo Garcia. Foi um julgamento democrático e agora não cabe mais nem a ele, nem ao PT ficar se vitimizando. A lei funciona para todos e espero que, a partir de agora, o ex-presidente Lula esteja submetido à justiça brasileira. Pela manhã, os plenários da Câmara... Então, os plenários da Câmara e do Senado ficaram vazios. De manhã, não houve discursos sobre o julgamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antes mesmo do resultado, defendeu que o Congresso vote uma mudança na Constituição para reforçar a principal lei do país, a prisão de réu após condenação em segunda instância. As ideias de liderança dizem que essas ideias têm chance de aproximar a lei eleitoral e a resistência de parlamentares investigados. Bom, o ex-presidente Lula se reuniu com líderes na sede do Instituto Lula em São Paulo. Estavam presentes, entre outros, a ex-presidenta Dilma Rousseff e o presidente e a presidente do partido, Deise Hoffmann. Em nota, a defesa de Lula afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal viola a legitimidade de pessoa. Os advogados de Lula disseram que todas as medidas legais para evitar a execução da pena de prisão do ex-presidente para a defesa, a sentença é incompatível com a Constituição Federal e com o caráter ilegal da decisão que condenou Lula pelo crime de corrupção baseado em atos indeterminados, sem comprovação de qualquer solicitação ou envolvimento de vantagem indevida.
Os advogados do presidente concluíram que afirmam que a expectativa da condenação seja revertida por um órgão que se considere justo, imparcial e independente. Também nota o Partido dos Trabalhadores. Também nota o Partido dos Trabalhadores, diz que a decisão do STF contraria a Constituição e é uma violência contra o ex-presidente Lula. A nota afirma que, abre aspas, não há justiça nessa decisão. Há uma combinação de interesses políticos que contra o país e sobre sua soberania e contra o processo democrático e contra o povo brasileiro. Fecha aspas. Bom, vamos saber agora o que a imprensa internacional disse sobre a decisão do STF. Bom, olha só o que disseram lá em Londres, todos os jornais principais da Europa. Essa imprensa estrangeira destacou o impacto sobre a carreira de Lula e que as divisões políticas do Brasil podem se agravar. O jornal Times disse que o resultado no STF, no maior do país da América, antes das eleições de Lula, a rede britânica, a BBC, destacou que foi a enorme queda de alguém que foi um grande prodígio mais admirado do mundo. O El País acompanhou ao vivo a votação e chamou o Brasil vendo e de imprevisível. O Le Monde apresentou que a Suprema Corte deu aí prisão do ex-presidente. O jornal diz que nunca dividiu tanto o Brasil uma condenação como essa. O Deutsche, da Alemanha, diz que a prisão do Lula é iminente. O New York Times dos Estados Unidos diz que viu a explosão acaba com a lição, a vontade de Lula de voltar para o presidente da República. Bom, depois do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal deve julgar o debate sobre a prisão de segunda instância. Vamos saber aí da apuração ao vivo agora, com notícias que estão chegando para nós aqui do nosso diretor da TV do Povo. Bom, o ministro do Supremo pensa um debate sobre a prisão de segunda instância, chega adiado, pelo menos por um ano, que inclusive após essa ação de ontem, que resultou com a negação do habeas corpus do ex-presidente Lula. A avaliação de que hoje não tem ambiente para discutir esse assunto, que já foi discutido pelo menos 3 vezes, a última vez em 2016. Inclusive, há uma avaliação feita pela ministra do Supremo, sem revisão da segunda instância. Mas hoje o que eles dizem nos bastidores, se o ministro Marco Aurélio Mello vai levar isso para a pauta, vai ser muito difícil ele conseguir colocar isso em plenário. Essa decisão, após a ministra Carmen Lúcia, essa discussão, ela diz que não vê qualquer motivo para isso, e a gente viu agora há pouco o ministro Luiz Fux elogiando a atuação da Rosa Weber ontem. O ministro Dias Toffoli também hoje mais cedo elogiou Rosa Weber e elogiou também a junção pela ministra Carmen Lúcia, que dedicou e foi forte nessa decisão. Bom, é isso aí, pessoal. Você gostou da nossa reportagem? Deixe seu like, somos um grão de areia ou até menos nesse mar de mídia grande que engole a todos. Então, você gosta do nosso canal, como 5.000 pessoas fazem, deixe o seu like, sua inscrição em youtube.com/TV do Povo, clique na engrenagem do sininho e marque a caixinha para você receber as nossas notificações, que postamos vídeos várias vezes por dia. E você pode estar sempre no seu smartphone, tablet, desktop, notebook, enfim, qualquer rede social, você pode assistir as nossas reportagens, matérias de shows, entretenimento, entrevistas com artistas famosos ou não. E vem aí, show do Amado Batista, dia 20 de abril, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais, e a TV do Povo, provavelmente, se tudo der certo, vai estar fazendo a cobertura. Obrigado, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Tchau. Estou falando de Santa Catarina, Brusque.